Em Portugal não é muito comum que celebridades que sejam conhecidas por algumas esferas de entretenimento e, sobretudo, com exposição na televisão, tenham feito as suas entradas na política. Um, podemos dizer que esse fenómeno se deve muitas vezes ao facto dessas personalidades ganharem uma tal exposição que faz com que as suas ações e muitas vezes a sua passagem à política leve logo consigo um reconhecimento por parte das audiências. Mas muitas vezes, se não há uma proposta política que as audiências considerem séria e credível, essa exposição acaba por não ter grande consequência. E quando dizemos credível, no caso das celebridades, isso muitas vezes tem a ver com um confronto que as pessoas fazem entre aquela que era a postura da celebridade na sua esfera anterior de reconhecimento, na televisão, no entretenimento, no desporto ou outras áreas, e depois aquilo que propõe a nível político. E as audiências fazem muito esse confronto. Quando isso não surge como um prolongamento que considerem natural, acabam por descredibilizar e também não levar a sério algumas dessas entradas e dessas propostas. Em Portugal, não sei explicar porque é que isso não acontecerá. Nós temos uma democracia também ainda recente, mas ao mesmo tempo já com alguns sinais de descredibilização. As pessoas estão descrentes sobre os partidos políticos, mas isso também não tem levado a que seja o contrário, sejam novas figuras da parte do campo da cultura popular, muitas vezes que venham compensar isso. Pelo contrário, talvez algumas investidas desse género viessem ainda afastar mais as personalidades. Temos outro tipo de contacto e se calhar vamos ainda chegar a essa parte. Não é? Há algumas associações entre celebridades e política que não significam necessariamente que sejam as celebridades a tornarem-se candidatos políticos. E isso, de facto, não tem acontecido em Portugal. Quando se tenta explicar o que é que as celebridades têm de especial, que explique o apelo que fazem às pessoas, a que tenham seguidores e fãs, muitas vezes tem a ver com algo de inspiração, algo a nível individual que inspira da parte das outras pessoas algum tipo de admiração e de ligação, alguma história pessoal ou algum feito significativo numa esfera de trabalho, numa esfera profissional, seja na cultura, no entretenimento, no desporto ou outras. O que também acontece é que hoje em dia há celebridades que não são reconhecidas por algo em concreto, que são apenas reconhecidas por aparecerem, por circularem entre os meios de comunicação, sem que lhes seja exatamente identificado qual é o ponto de origem dessa fama e dessa notoriedade. Isso tem a ver com o facto que no sistema da celebridade não temos só a personalidade em si, a figura, temos também os meios de comunicação, que têm um papel muito importante na hora de dizer quem é que passa do anonimato à celebridade, é aquele que também convém aos meios e que aparece de uma forma que seja rentável, que seja apelativa do ponto de vista da linguagem dos meios de comunicação. E temos um terceiro elemento que é fundamental, que são as audiências. Se não houver resposta e apelo por parte das audiências, muitas vezes a comprar os meios de comunicação, a seguir essa celebridade, o sistema e aquela celebridade pode acabar por se dissolver. Muitas vezes são os meios que puxam mais pela fama de uma celebridade do que propriamente pensarmos se são as audiências as responsáveis por explicar esse apelo. E, portanto, mas se pensarmos que na raiz da fama e do reconhecimento há esse apelo por uma história individual significativa, quando as celebridades, algumas das celebridades fazem uma passagem para a política, pode haver alguns elementos dessa biografia, dessa narrativa da história de vida de uma celebridade que acaba por ter apelo também em termos políticos. Por exemplo, pessoas que vingaram contra as dificuldades, que superaram alguma desigualdade que tinham em termos de história da família e que fazem disso também a sua marca de vida e podem, em termos políticos, transformar essa narrativa
pessoal numa história e numa causa política, que é a de vencer a desigualdade, por exemplo. Noutros casos, talvez a fama da celebridade que passa à política seja apenas um início, seja apenas uma cara conhecida já por noutros ecrãs, noutras esferas, que mais facilmente é reconhecido pela audiência no momento em que se candidata. E aí tem uma vantagem face a outros candidatos que não são conhecidos. Mas, como eu disse, as audiências fazem sempre uma avaliação sobre a consistência e a credibilidade dessas passagens. Se não houver uma coerência entre aquilo que a celebridade era e como se apresentava nessa era antes da política, quando passa à política também vão fazer uma avaliação em relação às suas propostas e se há uma coerência entre as duas. Os políticos também, é um facto, adoptam muitas vezes uma presença que se aproxima da lógica das celebridades. Isso muitas vezes significa entrar pela esfera da vida privada e expor algumas questões que têm a ver com o que associamos às relações pessoais, às relações de intimidade, que não é aquilo que se associa classicamente à figura do político, não é? Uma presença e uma postura de maior reserva. Em Portugal temos um exemplo, por exemplo, temos dois exemplos, na verdade, que posso avançar. Pedro Santana Lopes, um candidato do Partido Social Democrata, um político associado ao Partido Social Democrata, fez durante uma fase alguma publicidade no sentido de tornar público as suas relações amorosas, a sua vida familiar, também como uma forma de aproximação ao eleitorado, sobretudo feminino, é a interpretação que se faz. E essa imagem a nível pessoal acaba por se refletir, incluindo com alguns confrontos e alguns questionamentos ao nível da credibilidade, também ao nível político. Outro exemplo que eu posso dar e que tenho acompanhado com algum interesse e também alguma preocupação é o de Manuel Maria Carrilho, que é um político associado ao Partido Socialista, que na campanha autárquica para a Câmara de Lisboa, a capital de Portugal, usou a imagem da sua esposa e do filho. A esposa era uma apresentadora de televisão, a Bárbara Guimarães, e também do seu filho para essa campanha autárquica. No último ano, esse casal separou-se e houve uma grande polémica pública com a exposição das próprias crianças e com, certamente, consequências ao nível da sua privacidade e da exposição da sua vida familiar, do conflito que existia na sua família, ao nível público. E, portanto, há algumas questões mais sensíveis que devemos pensar quando há estas passagens da vida privada para o foro público, da parte dos políticos, não é? Num momento foi usado como um instrumento e no momento seguinte, alguns anos depois, esta questão dos direitos das crianças, dos filhos desse ex-casal de político e celebridade televisiva, é algo real em que também devemos pensar. Muitas vezes os políticos tentam usar essa espetacularização também como resposta ou como tentativa de competir com os seus oponentes para ganhar mais espaço televisivo. A política faz-se muito através dos meios de comunicação, o contacto com o eleitorado faz-se muito a partir dos meios de comunicação, mesmo num país pequeno como é Portugal, e nesses meios de comunicação a televisão ainda tem uma preponderância naquilo que é a criação das imagens daquilo que as pessoas mais retêm a nível das propostas e das posturas dos políticos. E, portanto, muitas vezes os políticos cedem um pouco a essa espetacularização como forma de marcar mais o eleitorado, de criar mais impacto. Devemos ver também estas consequências e estes danos colaterais que podem existir quando existe essa exposição das suas vidas privadas.
a ligação entre celebridades e política é vasta, não é? Não é só no sentido de uma celebridade se tornar político ou de um político ter algum comportamento que é mais associado à celebridade, mas há outro tipo de associações. Por exemplo, alguma celebridade pode recomendar, fazer um endorsement de um candidato político, e isso acontece. O que eu encontrei no meu estudo, em que falei com jovens adolescentes entre os 12 e os 18 anos, e que, portanto, ainda não votavam, mas já têm uma série de atitudes e representações em relação à política e às celebridades, o que eu encontrei foi que eles muitas vezes, se já são descrentes em relação à política e veem uma celebridade que é reconhecida ou é um ídolo juvenil a associar-se a uma determinada celebridade, muitas vezes isso, desculpa, a um determinado político, isso faz com que muitas vezes ainda descredibilize mais a política e que ponha até em causa a ligação que tinham àquele ídolo. Se não reconhecem esse ídolo, se não eram o seu fã e se já não gostavam dessa celebridade, então isso ainda pode servir mais como base para dizer que há uma ligação oportunista, porque muitas vezes as celebridades são associadas com isso, com um certo oportunismo e calculismo para fazerem vingar os seus interesses económicos também. E eu acho que é aí que reside também a explicação para o facto de muitas celebridades não se associarem à política. É que isso muitas vezes significa tomarem um partido, tomarem uma causa, e isso pode ter consequências. Pode ter consequências a nível de perder partes da audiência, como eu disse, ou perder uma importante fonte de receita. Portanto, entrar num terreno complicado como é o da política, tomar um partido pode ser negativo do ponto de vista da gestão das suas carreiras. Isso também leva a que muitas vezes a associação que nós vemos das celebridades esteja mais em termos de se associarem a causas que são relativamente, que são públicas, mas que não são ligadas a nenhum partido, com algum ativismo, com o mais comum, com ações de solidariedade ou de caridade, em que tentam fazer algo mais do que ganhar dinheiro, gerar fama por si só, mas ajudar os outros, o que muitas vezes também reverte para que as suas figuras sejam mais reconhecidas ou reconhecidas como melhores por parte da audiência. Em Portugal estamos a entrar num período de eleições, vamos ter eleições legislativas no início de outubro e depois eleições presidenciais no início de janeiro, e uma dúvida que existe é sobre se Marcelo Rebelo de Sousa, que é um político associado ao Partido Social Democrata, irá concorrer às eleições presidenciais, se irá candidatar para Presidente da República, isto porque desde o ano 2000, que este professor universitário de Direito, que já fez campanha e já exerceu cargos políticos, tem mantido uma presença na televisão como comentador político. Durante um período no canal TVI, depois no canal RTP, o canal de serviço público, e novamente na TVI. E essa presença televisiva faz com que seja conhecido, uma cara familiar para muitos portugueses, uma cara associada com alguma credibilidade, porque é também um professor universitário, porque tem uma linguagem ao mesmo tempo elaborada, mas simples para chegar a todas as pessoas, e essa mesma presença televisiva pode ser pensada como uma base para essa candidatura. Portanto, nesse sentido, não a celebridade em termos de exposição da sua vida privada, mas sim a sua presença televisiva pode explicar também uma maior facilidade na aproximação a uma candidatura. Outro exemplo que eu poderia dar, que é um pouco diferente deste, e alguns casos de celebridades que passaram, ou também de personalidades televisivas que passam um pouco para a política, acontecem mais ao nível autárquico, ou seja, da gestão de juntas de freguesia ao nível mais reduzido, ou ao nível das câmaras municipais.
Um exemplo que posso dar é o de Tino de Rãs, que é uma figura que surgiu num congresso do Partido Socialista, era um autarca de uma pequena aldeia, que conseguiu o seu momento televisivo e a partir daí se tornou uma figura pública, muitas vezes tomado como alguém que tem alguns comportamentos um pouco mais ridículos e por isso a audiência dá atenção, mas a credibilidade não é muito grande e que chegou mesmo a entrar no reality show. Portanto, a partir da sua figura de celebridade, um político que é, no fundo, ridicularizado por ser do interior do país e por muitas vezes não ter um comportamento tão sério e tão elaborado como alguns dos políticos do governo mais central. Outros exemplos também captam um pouco, seguem um pouco a linha do que eu estava a dizer em relação a Marcelo Rebelo de Sousa. Tem uma personalidade televisiva, um reconhecimento público, muitas vezes pela parte profissional, pela parte mediática, e que se estende à política em que isso funciona como uma vantagem competitiva. Francisco Moita Flores era um criminalista com presença assídua nos meios de comunicação, também escritor de argumentos, e quando se decidiu candidatar a uma Câmara Municipal, a sua figura era conhecida, mas não era uma celebridade no sentido em que a sua vida familiar e pessoal fosse muito conhecida, e por isso também é que há também uma associação de credibilidade, e talvez isso explique a sua eleição para essa Câmara. Outro exemplo é o de Hernani de Carvalho, pelas mesmas razões, uma personalidade, um jornalista com presença assídua nos meios de comunicação, tanto noticiosos como de entretenimento, que usa esse reconhecimento para se apresentar a uma Câmara Municipal, à candidatura para uma Câmara Municipal, embora não tenha ficado como presidente, mas sim como vereador. Também penso que a credibilidade associada à figura se deve ao facto de haver uma certa reserva da sua vida privada. Temos um outro caso em Portugal, que é o de Manuel João Vieira, que é um artista plástico e também, sobretudo, um artista musical, que tem feito algumas candidaturas à presidência da República, que funcionam sobretudo como forma de crítica social, crítica política e, portanto, uma entrada de uma personalidade artística e pública que usa a sua presença, a sua candidatura como paródia, como crítica de dentro do sistema. Não é uma celebridade no sentido, mais uma vez, de ser conhecida a sua vida privada e, portanto, eu penso que em Portugal se pode explicar um pouco que essa associação da vida privada só acontece em figuras de topo muito raramente e eu mencionei algumas das consequências em relação a isso, porque há um certo respeito pela reserva da vida privada. Temos alguns políticos que já moveram algumas queixas contra os meios de comunicação quando estes tentam invadir um pouco da sua vida privada, como foi o caso de Mota Soares, que processou algumas revistas pelo facto de terem mostrado o seu filho e os locais onde o seu filho circulava, e portanto há uma manutenção da diferença entre o que é a vida pública e a vida privada, por muito que as famílias sejam conhecidas e haja um acompanhamento da família também ao político, as pessoas acabam por respeitar um pouco mais quando há uma certa reserva desses políticos.